Fala pessoal, muito boa noite, estamos aqui em mais um podcast, episódio de número 2 e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Fala, João Vitor. Opa, Cássio. Aqui é João Vitor e ele tem uma história de sucesso muito linda. Que é isso, começou no ramo do empreendedorismo, já ele vai dizer aqui o segmento, acho que vocês devem imaginar, né? Pelas caixinhas que estão aqui, ele trabalha com revenda de iPhone, smartphone de modo geral. E primeiramente eu queria perguntar quem é João Vitor, quantos anos ele tem? Opa, boa noite, bom dia, boa tarde. Primeiramente, Cássio, muito obrigado por ter me convidado. É uma honra ser um dos primeiros participantes desse seu novo quadro, que se Deus quiser vai alcançar muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas através do seu início. Quem é João? João Vitor. Me chamo João Vitor, tenho 22 anos, vou fazer 23 daqui a mais ou menos 15 dias. E sou um cara comum, velho. Sou simples. Comecei tudo muito novo, sou muito precoce nas coisas. Trabalhei desde novo e hoje em dia tenho uma loja, como você já tem ciência. E atuo nesse ramo aqui, ó, de celulares. É isso aí, muito bom, João Vitor. Eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo pessoas que nem você, que conseguiu crescer na vida muito cedo, muito jovem, trabalhador, esforçado, empreendedor. E é isso que o nosso Brasil precisa, né? Precisa de pessoas assim, com o seu perfil, que dá oportunidade às pessoas. E eu acredito assim, João, que o seu trabalho tem sido fundamental para ajudar pessoas, né? Como você tem dado oportunidade, muitas pessoas trabalham com você hoje e eu fico feliz. João, vamos lá. Você já trabalhou em CLT, carteira assinada, ou você sempre empreendeu? Cássio, sendo bem sincero com você, sendo bem sincero com todos, eu nunca assinei uma carteira de trabalho, mas já trabalhei informalmente em muitas outras áreas. Já trabalhei com granito, com roupa, ajudante de marceneiro, já fui vendedor, mas nunca assinei uma carteira. Você começou a trabalhar com quantos anos? A trabalhar mesmo. Oficialmente. Com 16. Com 16 mas anos. Desde os 12 anos que eu trabalho comprando e vendendo, por incrível que pareça. Desde os 12 anos. Qual foi a primeira vez, assim, da sua história que você ganhou dinheiro comprando alguma coisa, vendendo alguma coisa? Antes disso ainda, para ser bem sincero. Foi antes disso. Com 12 anos eu atuei no ramo de compra e venda no OLX. Mas comprar e vender desde muito novo. Na época de escola, eu me especializei, eu fazia artesanato, velho. Fazia aqueles fitos do sonho, aquelas pedras brilhosas com arredinhas, macramê, se não me engano. E vendia na escola mesmo pros amigos. Criança, velho. Criança. Eu sempre quis ter meu dinheiro próprio para poder comprar aquilo que eu desejava. Então foi desde muito cedo o processo de compra e venda. Mas com 12 anos eu já estava em grupo de OLX e Facebook comprando e vendendo tudo que tinha direito. Muito bom, empreendedorismo na veia, né? Tive uma boa base. Minha família, meu avô vendedor, desde que eu me entendo por gente, ele tinha uma lojinha ali de vendia fruta na cidade. Minha mãe sempre foi vendedora. Então a minha base familiar sempre foi essa, o ramo de vendas. Graças a Deus eu tive essa base que me ensinou a vender, desenrolar nas coisas. Muito bom. Aí 12 anos, aí depois você fez mais alguma coisa ou ficou só comprando e vendendo? Com 12 anos eu já comprava e vendia. Sim. Tem até uma história engraçada que eu vou conta contar pra aqui, gente, conta. Que por ser muito novo e já tá em grupo de Facebook, OLX, comprando e vendendo, teve uma situação que eu comprei um sapato. Nessa vez eu tinha pego um dinheiro que eu juntava e comprei um sapato, velho. Juntei o ano todo para comprar esse sapato. Minha mãe foi no final, me ajudou, pagou a diferença e eu comprei um sapato muito top da Nike para final de ano. Quando chegou no dia de Réveillon, calcei o sapato, tava apertado, velho. Muito apertado. Só que quando eu provei, tava aquela empolgação, aquela euforia. Tinha passado despercebido. O sapato que eu comprei, me esforcei, minha mãe chegou junto. No final, que era dia de utilizar, ele apertado. Aí eu passei o final de ano com aquele sapato apertado, que foi caro na época até. E pensei, vou ter que me desfazer dele. Véio. Fiquei com pena, mas como não coubia em mim, eu tinha que dar fim a ele, né? Aí quando foi janeiro, primeira semana, velho, eu anunciei ele na OLX. Foi triste, né? Poxa. Teve que vender. Já acompanhava o OLX, Facebook, mas essa acho que foi a minha primeira venda que eu me recordo.
assim, que foi através da internet. Sei. Quando eu cheguei lá no ponto, marquei com um rapaz de comprar, dele comprar esse meu sapato. Foi até em um posto de gasolina, velho. Local ali com segurança, sempre me precavi, né? Pra poder estar resguardado. Quando eu cheguei lá pra entregar o sapato, o rapaz fez: Poxa, é tu que é João? Eu, sim, por quê? Mas rapaz, tu tão novo vendendo, tua mãe sabe que tá vendendo esse sapato. Aí aquilo ali me pegou, velho. Porque, tipo assim, de fato eu comecei muito novo. E quando eu fui fazer essa venda, o cara me tirou assim pelo meu tamanho, pelo meu jeito. E ele ficou um pé atrás de comprar porque achou que eu tava fazendo algo que não era correto. Porque, tipo, será que era algo escondido? Algo escondido, velho. Só que a mãe tinha ciência já. Eu falei, mãe, vou ter que vender. E ela nem ligou porque ela viu que realmente não tava dando ali no meu pé. Aí eu vendi esse sapato, ele olhou direitinho assim, confiou e no final ele efetuou o pagamento e cada um seguiu a sua vida. Mas de imediato ali foi um choque, né? Que ele, acaba novo desse aí vendendo sapato a mim aqui, através do LX. Sapato caro. Será que a mãe dele sabe disso aí? Será que alguém tá usando ele? Será que alguém tá usando ele? Passou um filme ali, acho que na cabeça dele, né? Mas é isso, cara, sempre foi. Tudo pra mim sempre foi muito novo. Tive que assumir essa responsabilidade porque eu sempre tive o objetivo de conquistar minhas coisas através do meu trabalho. Eu tive em mente que eu não podia explorar as pessoas ao meu redor. Eu nunca fui aquela pessoa de, não, se eu quero ter algo, eu vou pedir à minha mãe, vou pedir a algum superior. Primeiro que minha mãe me criou solo. Não tive um pai presente, então tudo foi mais difícil para mim. Então eu sabia que eu não podia explorar aquela pessoa. Porque meu avô vendia, tinha a lojinha dele, minha mãe era vendedora, mas ninguém na minha família teve condições de eu falar, tive tudo o que eu quis. Porque de fato não tive. Eu tive o necessário, graças a Deus, nunca faltou nada. Nunca me faltou um prato de comida. Minha mãe nunca permitiu que isso acontecesse. Mas eu sabia que se eu quisesse ter algo além daquilo ali, tinha que vir de mim. Teria que se esforçar, Tinha né? que me esforçar. De algum meio para então, acontecer, desde de muito novo eu caí nessa realidade. E por isso que eu sempre me esforcei para ter minhas coisas. Por isso que eu sempre comprei, vendi. Porque eu percebi que quando eu comprava, vendia, o lucro voltava. Então, eu sobrevivia através daquilo ali. Do lucro. Do lucro. Através do lucro, eu comprava uma roupa que eu queria. Através do lucro, eu contribuía em casa como eu podia. Teve até uma situação engraçada também, que muito novo também, acho que foi nesse meado aí, de entre 12 a 13 anos. Eu tenho um primo muito novo. Na época, ele tinha acho que 3 a 4, 5 anos, no máximo. Não era grande. E que ele me pedia sempre uma bicicleta. Porque ele via que eu comprava e vendia. Comecei em feira troca também. Eu comprava e vendia bicicleta, peça. Ele me pediu uma bicicleta assim, inocentemente. E eu, não, um dia a gente vai montar uma pra você e tal. E um certo domingo, que eu ia frequência pra feira do troca. Comprava e vendia tudo, OLX, Facebook, mas também ia pra feira do troca. Esqueci de mencionar isso, que eu sempre fui de estar comprando as coisas em feira do troca. Eu tava na feira do troca, levei acho que pra vender, se eu não me engano, foi 2 jantes de aro 26. E eu queria levantar o dinheiro ali pra ver se eu comprava outras peças e ia montar mais uma bicicleta pra eu vender ou então pegar o dinheiro pra mim. E eu lembro que eu passei lá amanhã na feira desde cedo, negociando. Chegou o ponto que eu consegui. Encontrei um senhor lá, ele se interessou, disse que queria montar uma bicicleta e comprou de mim a jante que eu tinha levado para vender. Assim que eu peguei o dinheiro, eu me lembrei que esse dia era um domingo, era dia das crianças. Eu juro a tu, Cássio, eu tinha 12 a 13 anos, velho, muito novo mesmo. Eu sempre fui independente em relação a isso. Peguei o dinheiro, passou um filme na minha cabeça porque eu me lembrava que era um dia importante, um dia assim especial, e meu primo tinha me pedido assim por alto uma bicicleta, velho. Ah, pois eu peguei esse dinheiro, eu fiquei lá na feira rondando por bicicleta infantil, velho. E por incrível que pareça, tinha uma bikezinha ali um pouco ralada. Não era ralada, acabada, era bem arrumadinha, tipo uma bicicleta remontada. Rapaz deu um grau nela, deu uma pintura e botou pra vender. Não era nada novo, nada de calói, mas era uma bicicleta organizadinha, de criança mesmo. Eu peguei o meu dinheiro, pensei, podia muito bem gastar com o que eu quisesse, com alguma roupa, com alguma outra coisa que fosse em prol a mim, mas eu peguei aquele dinheiro ali, Cássio, e comprei essa bicicleta com 13 anos para presentear meu primo nesse dia das crianças. Aí comprei, velho. Para mim na hora foi uma sensação muito boa,
Eu tô feliz com isso. Imagine você no momento. Eu creio que minha missão aqui na Terra não seja me encher de riqueza, ser... Não fale qual é a sua missão para mim, não. Fale para o nosso público. Eu creio que a minha missão aqui, de verdade, não é só me beneficiar. E também não tô falando aqui para poder parecer um super-herói, mas eu vim mesmo para poder servir. Eu gosto muito de servir, velho. Eu sinto prazer em servir, em poder ajudar alguma pessoa e poder contribuir de alguma forma. Então, naquele dia ali, eu comprei essa bicicleta, um sol da bexiga, de manhã, feira do troca, sabe como é que é, né? Sei. Peguei essa bicicleta, fui feliz da vida, velho, pra casa. Detalhe, peguei um ônibus por trás. Vou ser sincero aqui, não vou mentir pra ninguém. A feira do troca não era tão próximo e já tava só acho que de 11 a meio-dia, tava forte. Eu peguei essa bicicleta, entrei no ônibus por trás, cheguei em casa, reduzi o percurso porque pra andar ia ser muito distante. Aí eu peguei esse ônibus e desci da parada, fui pra casa e com aquela bike ali de lado, peso da bexiga, porque não dava pra vir montado, porque eu já tinha uma idade suficiente e, tipo, ela era pequenininha pra eu vir montado. Aí eu tive que arrastar ela aqui em cima, de lado, botei em todas as posições que você pode imaginar pra ver se ficava mais confortável. Quando eu cheguei em casa, velho, tipo, aquela sensação de dever cumprido, de poder presentear alguém que eu tanto gostava. Aí, quando ele viu lá, os pais dele ficou surpresos, minha mãe ficou surpresa, porque, tipo assim, eu ser novo também, eu podia muito bem pegar esse dinheiro e usar de outra maneira, né? Mas eu preferi comprar essa bicicleta e presentear alguém tão especial pra mim, velho. Muito bom. No Dia das Crianças. Parabéns. Isso pra mim foi... E dá pra ver que você começou cedo e tem muita gente que espera o momento bom pra começar. Mas não existe um momento bom pra começar, porque o momento bom pra começar é o agora. Nós não temos o daqui a pouco, nós só temos o agora. Então o importante é começar. Comece pequeno, mas sonhe grande. Comece com o que você tem. Comece com as ferramentas que você tem na mão. Mas apenas comece. Não deixe que nada, nem ninguém, venha limitar a sua capacidade de sonhar e de acreditar que tudo vai dar certo. Porque João Vitor é uma prova disso. Que ele começou pequeno, ele começou com o que ele tinha nas mãos. E hoje, graças a Deus, ele está crescendo, crescendo, crescendo. E eu acho interessante, João, quando você falou essa questão de você nasceu para ajudar, porque a vida é sobre isso. Quando você cresce e você trabalha, você se esforça, mas quando você ajuda as pessoas a crescerem, você cresce mais ainda. Você cresce nem que seja em conceito, você cresce nem que seja em consideração pelas pessoas. Mas o segredo é você ajudar as pessoas a crescerem para você crescer mais ainda. Sozinho você pode até crescer, mas se quiser crescer, ajude as pessoas a crescer. Porque é a vida, o reino dos céus é dessa forma. Da maneira que você dá, você recebe. Da maneira que você tira, você colhe aquilo que você plantou. Tem uma parábola bíblica chamada a parábola do semeador. Diz que o semeador, ele saiu a semear. E a gente tem a ideia do semeador que ele tinha o seu alforjezinho que guardava as suas sementes e ele colocava a mão e ele lançava a semente, porque ele não escolheu uma terra para lançar a semente. Ele saiu lançando a semente aleatoriamente. E eu escutei um certo pregador dizendo que é como o semeador, a pessoa que nasceu para dar, para servir, ela, quando vai servir, ela coloca a mão no coração e tira e lança a semente. Mas cada um só dá o que tem. Esse é o ditado mais certo. Isso é fato. Às vezes as pessoas nos machucam, nos magoam e alguém diz assim, por que tu não muda o teu jeito de ser? Mas cada um só dá o que tem. Se a gente tem flor, a gente não pode dar o espinho. Se a gente tem fartura, a gente não pode mostrar outra coisa a não ser isso. Se a gente tem coisas boas em nossos corações, a gente não pode dar o que é ruim. Então, o semeador, ele sai nessa perspectiva, né? E ele diz assim, que ele tira algo do coração e é como se tivesse lançado na terra. Ele não se preocupa se a terra é boa, se a terra é uma terra que tem pedregais, se a terra é uma terra que tem espinhos. Não, ele se preocupa em lançar a semente. Na terra que vai cair, se vai crescer ou não, aí já é com o Criador, né? Porque Paulo disse assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E a gente, como empreendedor, a gente dá muita oportunidade às pessoas, né? E tem semente que cai em terra boa, mas tem semente que cai entre os espinhos, entre os pedregais, mas
isso aí não pode mudar a essência do semeador, né? O sapato Ele a tem gente que faz. continuar semeando. Fazendo Ele a tem que parte dar dele. o que tem. Porque cada um só dá o que tem, né? Justamente, velho. Então, João, 13 anos, você conseguiu realizar o sonho do seu sobrinho e você já conseguia se satisfazer de alguma forma, comprando, vendendo. E depois disso aí, como foi acontecendo as coisas na sua vida? 14, 15... Então, nessa idade, como eu tinha informado, eu já comprava e vendia, mas eu não vivia disso. Ainda era novo e estudava. Ia pra escola, era só um extra ali que eu fazia justamente para poder comprar aquilo que eu gostava, que eu nunca fui de pedir. Juro a você. Não me recordo da última vez que eu pedi algo pra minha mãe, velho. Desde quando eu era criança, eu não fui de pedir porque eu sabia que era ralado. Ela tinha um salário dela ali, por ser vendedora também tinha uma comissãozinha, mas aquilo era pra poder a gente se manter. Ela comprar as coisas pra mim era tipo, vindo da vontade dela, mas eu nunca fui de estar pedindo as coisas. E então eu passei ali aquela temporada, 13, 14, 15, continuava indo pra feira ainda. Perdão. Qual foi o momento mais difícil, assim, na sua infância? Porque eu tenho certeza que isso aí te deu combustível pra dizer assim, não, eu tenho que fazer, como você já disse. Qual foi o momento mais difícil que você disse assim, não posso ficar nessa situação, eu tenho que fazer por mim, porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer? Rapaz, existiu muitos momentos como esse reflexivo que eu fiz, tenho que dar um jeito. Desde muito novo, como eu lhe informei, eu caí na realidade que eu não podia explorar a minha mãe e os superiores, tipo meu avô. Teve um momento que eu fui passar uma festa de Réveillon também, não foi esse mesmo ano, mas foi um ano antes ou foi um ano depois, acho que foi um ano antes. Que negócio de... essa idade era gente nova, tinha 12, 11 anos, essa faixa. E um colega meu, de uma forma indiscreta, me constrangeu. Me humilhou de uma maneira justamente sobre tênis. Foi antes desse tênis aí que eu comprei, porque justamente eu queria ter um tênis bom. E meu tênis era uma marca, não vou dizer fuleira, mas era uma marca tipo simples. E o deles era um tênis da Nike, azul. Eu lembro que aquele momento ali ficou na minha cabeça, porque o tênis era muito top. E ele, por ter vindo de uma família com condição, ele, brincando, soltou alguma piada relacionada ao meu tênis, velho. Aquilo me tocou. Porque eu sabia que o meu tênis era simples. Não era tênis fuleiro também, de feira do troca. Era um tênis bom, mas de uma marca tranquila. Aquele ano ali foi um ano que eu tive um sapato, foi uma marca popular. Não foi uma marca tão, assim, baixa, mas também não foi tão alta. E ele falou do meu tênis, velho. E quando isso aconteceu, eu informei a minha mãe que ela sempre lutou para me dar tudo bom de melhor. Para justamente eu nunca ter que passar esse tipo de constrangimento, porque ela sempre deu o máximo para que eu nunca passasse fome, nem fosse humilhado por nenhuma coleguinha. E ele falou do meu tênis, velho. Me desmereceu. E eu sabia que minha mãe tinha feito o máximo para ter comprado a minha roupa de final de ano. E ali era o limite dela. Nesse tempo ali, ela tinha dado o máximo que podia financeiramente para comprar uma roupa boa, porque minha roupa realmente tinha sido boa. Só meu sapato que tinha sido popular, que eu fiquei entre uma roupa boa ou um sapato bom. Eu preferia a roupa boa e o sapato era um pouco mais tradicional, ali, né? Intermediário. E quando isso aconteceu, eu lembro que eu fui falar a ela. Tipo, tava no mesmo ambiente ali, e ela ficou um pouco triste. Eu lembro que ela ficou triste, porque, tipo assim, era o limite dela. Então, quando outra criança que tinha condições falou do meu sapato e ela viu lá, no mesmo momento ela me retirou daquele ambiente e foi para outro local. Aí, quando cheguei em casa, eu fiquei pensando, caramba, eu não queria ter feito isso, porque ela se sentiu incomodada e com certeza ela pode ter se sentido para baixo. Porque, como eu lhe falei, ela nunca deixou eu passar fome. Mas por uma brincadeira ali, ela se sentiu inferior por não ter dado um sapato tão bom para mim como um coleguinha meu teve. Aí isso fez com que ela fizesse algo além. Ela se endividou para comprar um sapato para mim, velho. Pegou um cartão, lembra até hoje, foi um sapato da Nike. Mesmo ali, aquele mesmo sapato da Nike ali que eu tinha feito, assim, passei um raio, falei que era top e falei para ela também. Aquele mesmo sapato ali, aquela mesma pegadinha ali, ela foi comigo na Exposend e comprou um sapato.
Esse sapato na época foi R$300, eu acho. Naquela época era muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E ela parcelou, acho que foi em 12 vezes. Então ela se sacrificou ali naquele momento para poder, ali, né? Preencher aquele buraco que tinha ficado, justamente pelo constrangimento que eu passei. Foi ali que eu percebi que eu fiz uma cagada em ter falado aquilo a ela. Porque eu, sem querer, tirei ela daquela zona de conforto dela para poder fazer algo que ela não podia. Ela não tinha a quem recorrer, a quem pedir. Que, como eu fui filho solo, só ela podia me dar as coisas. Então ela se quebrou todinha, parcelou um sapato e me deu um sapato top de linha, parcelado, mas se aperreou nas parcelas, velho. Foi ali que eu vi que eu tinha que fazer algo e que não poderia mais pressionar minha mãe para ela me dar algo. Tanto é que no ano seguinte eu comprei esse sapato aí que acabei de contar a história, velho. Então ali foi um choque de realidade, que eu percebi que eu tinha que, desde muito novo, para ter algo que eu quisesse, eu teria que me esforçar para ter. E não depender de alguém para poder ter aquilo que eu almejava. E hoje, João Vitor tem quantos sapatos? Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um sapatinho legal. Tem muitos sapatos, graças a Deus, né? Ali que guardar. Mas a vida é justamente sobre isso, né? Quando Deus permite que a gente seja humilhado por alguém, é para quando chegar um determinado momento da vida, a gente nunca humilhar ninguém. E eu tenho certeza que, pelo que você passou, hoje você não humilha quem não tem sapato bonito, porque você sabe que dói. Então, Deus, muitas das vezes, ele permite coisas na nossa vida para que se torne uma ferida naquele momento. Mas quando aquela ferida se curar, aquilo ali se torna cura na vida dos outros. Porque quem humilhou, jamais vai humilhar. Quem foi pisado, jamais vai pisar. Quem foi escanteado, jamais vai escantear. Então, Deus usa essas circunstâncias para formar o caráter do homem de verdade. A dor, a angústia, a solidão, as noites escuras, a humilhação. Porque quem foi humilhado nunca vai humilhar. Quem foi pisado nunca vai pisar. Então, a vida com Deus é sobre isso aí. É sobre essa questão, é nessa perspectiva. Então, João Vitor completou 16 anos, 17, como estava falando, né? E assim foi, né? Eu tinha em objetivo nesse tempo comprar e vender qualquer coisa. Sapato vendi, mas eu também tinha um foco que era bicicleta, comprava peça velha, revendia, depois de pintava as peças com spray, montava a bicicleta, vendia, sobrevivia daquilo, de compra e venda. Aí chegou um momento que começou a ser celular, porque a bicicleta já tinha ficado para trás, as coisas tinham se atualizado. E eu tenho um primo meu que para mim também é referência, aquele cara para mim é sem palavras, porque com certeza ele tem um pedaço da minha história, que ele abriu as portas. Ele sempre foi curioso e acreditou em mim. Então, eu via que ele já estava no ramo, ele também comprava e vendia. Então, com aquilo ali, eu fui também comprando e vendendo celular, porque como ele tinha esse conhecimento de celular, ele já sabia quem ajeitava, já sabia aonde comprava a peça. Então, dali eu comecei a comprar celular quebrado, eu ajeitava e vendia, nos 16, 17 anos. Então, tinha migrado de bicicleta para celular. Já melhorou as coisas. Subiu de nível, né? Subiu de nível, né? Subiu de nível. Ele me levava nos fornecedores de peça, comprava as peças lá. Então, ele me deu umas dicas, porque como ele já atuava no ramo de celular, ajeitando, comprava e vendia também. Ele, aqui tu compra tal peça, aqui tu faz isso. Aí eu comecei a comprar também. Foi um mentor ali naquela época, ele me direcionou. Sim. Eu já tinha isso em mente, porque eu não comprava e vendia celular, mas eu vendia os meus celulares. Tipo, quando eu queria comprar um melhor, eu pegava o que eu utilizava, vendia no LX. Aí eu fui criando aquele gostinho de comprar e vender celular também. Aí eu comecei a comprar quebrado. Foi aí que abriu as portas, porque eu já comprava e vendia celular. Quando eu queria ter um celular melhor, eu vendia o meu antigo, comprava um superior. Vendia o antigo, comprava o superior. Aí quando eu vi que pegava jeito, eu comecei a comprar quebrado e ajeitar através das portas que ele tinha aberto. Então, era o fornecedor onde vendia a peça? Onde eu fui devagarzinho, comprando celular quebrado, ajeitava e vendia. Isso aí foi um dos primeiros passos que eu tive na minha trajetória de venda de celulares. Ninguém começa de cima, né? Por isso que eu sempre abordo. Uma casa não é construída pelo teto. Tudo tem um início. Tem gente que você olha pro próximo, vê ele ali bem sucedido, pensa, caramba, eu nunca vou ser assim, porque ele deve ter tido tudo de mão beijada. Mas eu comecei do simples também, pô. Comecei de um celular quebrado, Samsung, Android. Eu comprava, ajeitava
e vendia. Então eu não comecei com uma loja de celulares. Eu comecei ali devagarzinho, comprando o meu próprio para uso. Depois eu comprava dos outros quebrado, ajeitava, vendia pro próximo. Então eu fui devagarzinho que as coisas começaram a se encaminhar. Para quem quer começar hoje, o que é que tu diria para quem quer começar, que tem poucos recursos ou não tem recursos nenhum? O que é que tu diria, baseado na tua vivência, na tua história, na tua experiência? Seria muito clichê falar apenas comece, porque não é só isso. De fato, o primeiro passo é começar, mas você tem que prosseguir, porque muitas pessoas começam, mas poucas continuam. Você tem que começar de agora e ir com medo mesmo. Tem gente que espera o momento perfeito para começar algo, espera a ocasião perfeita para começar algo. Só que eu percebi que esse momento perfeito nunca vai existir. Aquele momento perfeito, quem vai ter que construir é tu. Então você tem que dar o primeiro passo, que é o dado mais certo, velho. Dê o passo que Deus dá o chão. Então você apenas começa, mas não só começa, você tem que persistir. Porque começar, muitas pessoas podem começar, mas quando o barco balança ali, já quer sair. Não, velho, tem que aguentar o rojão. Começar é o primeiro passo, né? Primeiro passo. É o primeiro passo e e o mais persistir, importante continuar. É persistir. E como eu te falei, muitas pessoas começam, mas persistir, poucos vai adiante. Então, comece e prossiga, mesmo que não seja fácil. Mesmo com medo, comece e vá. Porque o medo sempre vai existir, Cássio. Com certeza. O medo sempre vai existir. Existe medo até de quem já conseguiu. Eu estar aqui agora, passou um filme na cabeça, um filme na barriga. Será que eu vou? Porque o medo sempre vai existir, vai estar sempre presente. Então, até as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas mais avançadas, mais ricas, milionárias, também tem medo. Então, não pense, se a pessoa tá ali acima, ela tá sem medo, ela já tem muita coragem. Não, meu velho. Ela tá com medo, só que tá ali. Mesmo com medo, ela continua, ela tá ali, ó, tentando. Então, você nunca espere a ocasião perfeita. Comece, independente do medo. E bota ali uma ficha de coragem e avance. Porque a coragem, ela não é a ausência do medo. Quem tem coragem, a diferença é que continua com medo mesmo. A coragem, ela cria uma camada ali em cima do medo e você avança. Mas ela não inibe ali o medo, não. O medo tá ali. Então, até as pessoas mais bem-sucedidas também têm medo. Só que elas precisam combatê-lo. Então, muito importante é começar e persistir com medo mesmo. E quando tu fala em persistir, vem alguns insights na mente, né? Justamente de um livro que eu li, que ele diz que tem que ter 10 passos para o sucesso. E um dos tais é a persistência, né? Porque começar é o primeiro passo. Agora, persistir é a continuação do primeiro passo que você deu, ou seja, é o segundo passo. Quando você persiste, a vitória em algum momento é certa. A vitória vai chegar. Se você desistir, você não vai chegar. Um exemplo, quando vem uma dificuldade na vida relacionada ao trabalho, ao segmento que você trabalha, se você desistir, você não vai chegar aonde você quer, nem aonde você imagina. Mas se você persistir, a vitória é certa. Então, João, com 17 anos você comprava, vendia. E quando você começou a buscar fornecedores, foi com que idade que você realmente começou a vender? Já foi abrindo a loja grande que você tem hoje? Fale um pouquinho aí sobre isso pra gente. Como eu tinha informado, eu já compro e vendo de faz tempo, mas nem sempre foi minha renda principal. Para poder comprar, tem que ter dinheiro, correto? Sim. Então, eu fazia muito bico. Eu já trabalhei de marceneiro, de graniteiro, já vendi roupa para a loja dos outros. Então, nesse tempo ali, nessa temporada de 16, 17 anos, eu creio que eu estava trabalhando para os outros. De marceneiro, trabalhar de ajudante, ia lá na casa do pessoal, montar móvel. E com o dinheiro que eu fazia ali, esse dinheiro fixo, eu mantia aquilo que eu já tentava construir, que é justamente ali que a gente tem que lembrar. A gente tem que dar um passozinho ali pequeno para depois dar um maior. Então você começa trabalhando para uma pessoa mesmo, e não é vergonha para mim. Eu trabalhei. Desde que eu caí na real, sempre trabalhei. Só que com mais idade eu trabalhei para os outros. Então eu estava ali nesse tempo trabalhando de ajudante
marceneiro e montava móvel. Então, com o dinheiro que eu levantava, eu comprava e vendia. E também passei um período trabalhando em granito. Também. Serviço pesado, né? Pesado, cada chapa, peso da bexiga. Não tinha aquele maquinário avançado de você botar e quem carrega o carrinho. Tinha coisa que era ali manual e era pesado. Isso. Então, para mim, sempre tudo foi na base do trabalho. Nada foi fácil. Nunca busquei caminho mais rápido, né, para poder ter as coisas. Então, sempre trabalhei, mesmo que um curto período para os outros, porque eu sempre tive essa fonte extra de renda, mas eu sempre trabalhei. Trabalhei um bom tempo ali com granito, um bom tempo com móveis. Dali eu obtive experiência de também ouvir. A gente, quando trabalha para os outros, a gente aprende a obedecer, a seguir regras e entender o seu lugar naquele momento. Que é o lugar de funcionário. Justamente. Antes de eu ser um dono de loja, um empresário, eu já fui um funcionário. Então, eu soube respeitar e entender os processos. Aí, quando as coisas avançam mais um pouquinho, esse meu primo que eu falei, ele abriu uma loja. Então, eu larguei os meus outros trabalhos, que era justamente esse período era de mármore, granito que eu trabalhava, e fui trabalhar com ele. Aí ali eu fiz uma faculdade, né? Que aí, no caso, foi na Dr. Barreto. Então eu obtive muito conhecimento através daquela oportunidade de emprego. E eu trabalhei para ele, lembro até hoje, que mesmo antes de ter uma loja, uma grande loja, ele tinha uma pequena de bairro. E como eu estudava, eu ia às vezes lá acompanhar ele e via que ele tinha já o sonho de ter uma loja grande. Ele sempre teve uma ambição ali de construir algo maior. Sempre foi muito corajoso ele. E eu já via ele ali e dava uma força sempre que podia. Às vezes ia para a cidade comprar as peças e naquela loja de bairro, eu tinha largado da escola, ficava ali ajudando ele, né? Atendia os clientes dele. Até chegar o tempo dele abrir uma loja grande na cidade e eu ter finalizado a escola e ir lá ajudar ele. Aí dali que começou as coisas. Eu comecei a trabalhar, mas mesmo sendo um primo meu, eu sempre me coloquei no lugar de funcionário. Eu fazia para ele como queria para mim. Então, se eu tivesse a oportunidade de fazer ele crescer, eu estava ali. Eu fazia questão do dinheiro dele, eu fazia questão de organizar as coisas, eu fazia questão dele não tomar fumo, que você sabe como é que funciona a cidade, né? Ali qualquer comércio, se você não tiver o controle ali, você... E era o fluxo justamente de peça. A gente sabe que qualquer descontrole ali é um prejuízo alto. Então eu fazia questão de dar a ele aquilo que eu queria para mim. Para você também. A oportunidade vocês estavam... Fazer valer a pena a oportunidade que ele me deu. Porque qualquer vacilo ali na cidade é prejuízo, né? Tela colada, quem trabalha com peça, quem vende fiado e não anota a venda pode passar batido, que ninguém vai se lembrar depois, né? Os clientes não vai querer se lembrar e pode passar batido. Então eu tinha muita cautela e me esforçava o máximo para que ele conseguisse crescer cada vez mais. Então eu, antes de ser dono, eu fui um funcionário que eu gostaria de ter caso eu fosse dono. Então eu vestia ali a camisa e jogava no time, que é diferente. Tem gente que tá ali na empresa, pode até falar que veste a camisa, mas eu quero ver se tu tá jogando no time de verdade. Porque é muito fácil tu botar a camisa, mas ficar no banco de reserva. Não é não? Então quando tu bota a camisa e joga no time, é diferente, velho. As coisas avançam. Não é só tu botar a camisa e ficar ali no banco de reserva olhando, né? Como é que as coisas tocam. Então eu servi bastante ali. E eu não faço nem falo isso para impressionar. Eu fiz isso porque eu sempre tive isso em mente. Se eu estou plantando aqui coisas boas, lá na frente eu vou colher. Então, se eu estou plantando aqui um trabalho duro, lá na frente eu posso ser recompensado. E tanto é que dali que abriu as portas para eu poder engrenar no segmento, né? E qual foi o momento ali? Você trabalhava lá com 17, 18 anos, aí você disse, agora eu tenho que começar a abrir minha loja. Qual foi o momento exato? Como nessa idade eu já tinha terminado a escola, eu já estava livre. Trabalhava com ele, mas eu continuei comprando e vendendo. Então ali eu servia na empresa dele e quando eu finalizava o meu trabalho, eu voltava para aquilo que era um extra. Então, você tinha duas fontes de renda, né? A pessoa nunca pode ter... Nunca parei. Uma única fonte de renda, né? Tem que ter sempre a paralela, né? A fixa, eu
extraía o dinheiro para investir naquilo que eu almejava. Que era o teu sonho. Que era a minha realidade, né? Então, quando eu juntei dinheiro ali, trabalhando fixo, chegava um momento que eu estava mais capitalizado, eu consegui, ao invés de comprar celular quebrado, comprar celulares novos para vender. Graças a Deus eu consegui arrumar um fornecedor. Inclusive, eu estava ali naquele meio, mas as pessoas ao redor estavam no segmento há 10 anos e não tinha aquele fornecedor, velho. Foi Deus que botou na minha mão aquele fornecedor. Aí eu comecei a comprar celular já pronto para ser vendido. Novo. Comprava novo lacrado. Celular novo lacrado, ou então comprava um já pronto para ser vendido, porque quando você tá no segmento de consertar, você só compra quebrado, velho. Então você só vai vender um aparelho quando você tiver um. Aí para você ter um, você tem que comprar quebrado e ajeitar. Só que quando você tem um fornecedor, você vende a todo momento. Já pronto. Já pegava ali, prontinho, e vendia. As pessoas sabiam que eu trabalhava no ramo, eu sempre fidelizava muitos clientes. Graças a Deus eu tive esse carisma de conquistar os clientes. Porque eu carrego comigo a base que aquilo que eu ofereço aos outros é aquilo que eu gostaria de receber. Então eu sempre busquei ali trabalhar em um padrão de qualidade para atender às necessidades das pessoas. E se eu pegasse um serviço e me comprometesse de consertar, eu botaria a melhor peça que tinha para poder justamente não ter dor de cabeça. E as consequências desse trabalho que você faz para os outros de qualidade é você ser procurado. Então eu fui muito procurado. Chegou uma hora que eu tava por tanto cliente que eu fiquei, caramba, será que já é hora de eu pular daqui? Tava vendendo bem, pô. Tipo, eu trabalhava fixo, só que eu já vendia muito celular e já consertava muito celular. Porque, tipo, uma pessoa ia pra lá consertar comigo e ela tem um vizinho, tem um parente que também tem um celular quebrado. Sim. Então, ela fazia o máximo para poder arrumar cliente para mim. Porque não existe tráfego pago suficiente que venda, indique mais do que uma pessoa satisfeita. É verdade. Você pode botar 10 mil de tráfego pago. Você não vai trazer mais cliente igual uma pessoa que se sentiu satisfeita. Então eu fidelizava muito cliente que parecia vendedor meu, pô. As pessoas faziam questão de indicar vizinho, parente para poder fazer serviço comigo. Então chegou uma hora que dentro da loja eu já tinha uma boa quantidade de cliente, a demanda já estava apimentada. Ô João, então quer dizer que como você trabalhava e você estava indo em busca de mais dinheiro, eu pensava que você trabalhava só pelo dinheiro. Você trabalhava para ganhar mais dinheiro. Ou você tentava dar o seu melhor? Eu dava o meu melhor naquela empresa. O seu melhor, né? E para os seus clientes? Com consequência, eu investi também no meu negócio. Porque antes de eu entrar para a empresa fixa, eu já tinha o meu negócio. Mas, durante o período que eu fiquei na empresa, eu abdiquei do meu negócio uma porcentagem. Porque eu tinha um tempo ali para dedicar à empresa. Só que como é o mesmo segmento, não ficava muito distante. Era muito paralelo ali. Porque não era segmento de peça que eu também trabalhava. Então, eu podia muito bem atender um cliente da mesma área que queria comprar um celular, que estava ali comprando uma peça, mas que também queria comprar um celular. Então, através da loja do meu primo, eu vendia a peça para as pessoas, para os próprios técnicos, e eles também queriam comprar um celular novo. Então, como eu tinha fornecedor, eu fidelizava muitas vezes com o próprio técnico, pô. Tipo, eles queriam comprar um celular, e eu já vendia. E meu primo permitia que eu fizesse esse tipo de negociação. Porque ele sabia que eu vestia a camisa lá e já estava no time dele. Então, mesmo que eu tivesse uma renda extra, eu sempre contribuí de uma forma positiva para a empresa dele. Eu nunca deixei a desejar. Porque uma coisa é você conseguir conciliar. E uma coisa é você tá trabalhando para alguém, mas não tá dando o seu máximo. Eu conseguia dar o meu máximo e conciliar o meu negócio extra. Porque eu conseguia fazer isso, de fato. Então, eu atendia os clientes dele. Eu fazia o máximo para a loja estar sempre organizada, vendendo bem. E uma oportunidade que ele também tem muito cliente desse segmento, que é de peças, que é técnico. As pessoas queriam comprar um celular novo. E ele não vendia celular novo. Quem vendia era eu, porque eu tinha fornecedor. Então, ali puxava um, puxava outro. E eu conseguia conciliar a loja dele com o meu negócio. Então, foi muito mais fácil, porque consegui ter a clientela ali do segmento. Entendeu? Quantos anos você tinha na época? Acho que eu tava com 18. 18 anos. 18 já. E qual foi o momento que você disse assim, isso aqui tá muito pequeno para mim, eu acho que eu já cresci demais, eu não posso continuar na loja do meu primo, vendendo as peças dele e trabalhando aqui. Eu tenho que procurar o meu próprio espaço para poder colocar a minha loja. Sendo bem sincero, chegou rápido essa fase. Mas antes de tudo isso, teve um processo.
durante os 17 a 18, um ano completo, eu me dediquei à loja dele e tinha o meu negócio ali por fora, mas eu me dediquei à loja dele. Então, graças a Deus, com o meu trabalho e com o foco dele, a gente expandiu muito rápido essa loja. Ele conseguiu ter mais colaboradores, ter mais peça, ter mais produto. Então, as coisas andaram para frente. Eu consegui ali trabalhar de uma forma que a gente progrediu. Então, chegou um momento que a loja estava indo tão bem, já tinha outros colaboradores, porque no começo era só eu e ele, que ele teria essa válvula de escape caso eu saísse. Eu vi que o barco estava seguro e percebi que dava para me sair, porque ele já tinha as pessoas qualificadas para poder tomar o meu lugar. E o momento que eu caí na real foi quando eu percebi que eu estava descartando o meu salário. Graças a Deus, Deus foi tão generoso comigo, por tudo que eu já passei, que ele me concedeu essa sabedoria de compra e venda e colocou pessoas para poder comprar de mim, não só meu celular, também o meu serviço. Então, eu criei uma rede de clientes que contribuíram com minhas finanças. E o salário que eu ganhava lá, para mim, já era incompatível com aquilo que eu fazia fora. Então, eu comecei com mais demanda, claro, ter mais, assim, o que fazer na minha loja também. Então, quando comecei a não conseguir mais conciliar o tempo, eu tive que cair na real e me mexer para poder me distanciar ali e abrir meu próprio negócio. Então, você criou uma renda extra que se tornou mais do que o seu salário. Um exemplo assim, você ganhava quantas vezes mais? Um exemplo, 5 vezes mais, 6 vezes mais? Dentro da loja, graças a Deus, eu já ganhava por fora, creio que umas 3 vezes mais do meu salário. Aí você disse, meu salário para mim já... Aí meu salário, para mim, eu já posso investir naquilo que é uma renda extra, porque eu já tinha uma rede de cliente. Graças a Deus, eu já tinha aquele negocinho ali para poder investir, né? Então eu percebi que eu tava tomando o tempo dele também, porque quando você cresce, você acaba que... Você precisa de tempo, né? Perde o controle ali, porque eu tinha todo sobre controle. Quando fosse conciliar, como tava tipo mediano o movimento no meu negócio, eu conseguia controlar e dividir a atenção. Quando você expande, você não consegue servir da mesma forma que você iniciou. Então eu próprio me retirei quando eu percebi que eu poderia atrapalhar. Então chegou um momento ali que conversei com ele e ele também quis entrar no ramo de atacado, porque o meu era varejo. Então a gente teve uma ideia de, ao invés de eu comprar do meu fornecedor, que eu tinha já fixo, como ele já era bem mais capitalizado e ele percebeu que eu já tinha um bom fluxo, a gente trabalhar junto. Então ele fez, vamos fazer o seguinte, você sai aqui da loja, mas a gente vai continuar trabalhando junto. Só que você, ao invés de comprar do fornecedor, você vai comprar de mim. Eu vou descer os aparelhos, você vai comprar de mim no atacado e vai vender no seu varejo. Aí foi daí que a gente deu o primeiro passo. Nunca me imaginei então na loja, tendo uma loja. Então foi daí que eu fiquei, caramba, vou arriscar. Então mesmo sem ter conhecimento em gestão, sem nada, eu me aventurei. Dei o primeiro passo. O primeiro passo é esse, começar. Eu comecei, peguei uma chave. Com angústia, inseguro. O medo sempre existiu, meu velho, inseguro. Mas tem que começar. Assumi esse risco aí e me programei para poder ir pro empresarial, que é onde minha loja fica até hoje. Você começou há 4 anos atrás? Quantos anos? Com loja vai fazer 4 anos. Com loja física, mas como eu lhe falei que eu trabalho no segmento há mais tempo. Comecei só. Eu comecei comprando e vendendo, né? Só lá no empresarial. Aí no empresarial, a promessa seria da gente ser sócio, porque eu teria ele como meu principal fornecedor. Então, sim, a ideia era eu comprar dele, já que ele ia ter a mercadoria, e eu revender para os meus clientes a mercadoria dele. Então, o lucro entrar via de mão dupla. Só que ele já tinha a loja dele de peça, né? Então, quando a gente decidiu aventurar isso aí, ele pegou um momento lá da vida dele e tentou focar nesse de celular. Só que de celular não é tão fácil, meu velho. Que a capital precisa ser alta e você não pode errar. O lucro é baixo em comparação ao investimento, mas o investimento é alto. Então, se você errar numa operação, já era. Então, a primeira remessa que ele trouxe do celular, por ele ter de conhecimento, veio uma qualidade inferior do que eu vendia. Com isso, teve muita mais de retorno.
porque era aquele famoso swap, Sei. que é celular recondicionado. Sei. Era um padrão que eu não trabalhava antes e também não tinha muito conhecimento porque o meu fornecedor principal não trabalhava com ele. Então eu achei que era tudo igual, Tudo né? igual, né? Mas quando chegou, ele trouxe, a gente deu esse primeiro passo, não foi como esperado. Então a margem de retorno foi muito alta no primeiro mês e ele acabou saindo da operação. Ele se desligou no momento, porque o foco dele era a peça. Então ele não podia focar em outra coisa para poder, tipo, me agregar. Então, um plano que seria para 2, de tipo ele ser meu fornecedor principal e eu ter a minha loja, acabou sendo só para mim. Porque eu não tinha mais aquele fornecedor que seria ele. Sei. Porque quando você vende e está controlado ali, você tem pouca despesa, como eu estava na loja dele ainda, eu tenho em mente que não, eu compro aqui desse fornecedor, vendo e me sustento. Mas se eu vou dar um passo maior, eu tenho que ter mais mercadoria, tenho que ter mais venda e, consequentemente, minha despesa vai ser maior, para isso eu tenho que vender mais. Só que aí que tá. Como ele deu esse passo para trás, porque não focou... Deu um passo errado, né? Deu um passo errado, eu fiquei sozinho, velho. Então, apertou. Aí João Vitor agora disse, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Porque antes eu não tinha despesa. Eu não vendia por fora e atendia na loja dele, por exemplo. Não tinha não aluguel. Tinha despesa. É bom tinha... demais. Dinheiro só entrando, meu velho. Dinheiro só entrando, você não tem despesa. Tudo parece ser mais fácil. Mas dá o primeiro passo e assume uma responsabilidade de um aluguel. Pensou em desistir? Com certeza. Oxi. Com certeza. Eu acho que não existe um que no momento que o barco balança não pense. Só que aí que tá. Você tem que pensar em desistir e depois ver que não tem saída e continuar seguindo, meu velho. Você não pode ter que ir com medo mesmo, velho. Fui forjado no aço. Porque quando ele pula do barco, automaticamente ele me abandona ali. Porque eu tenho que me virar. Porque eu não tenho que recorrer. Não tenho o que fazer. Eu já dei o primeiro passo. Eu peguei meus investimentos de alugar uma sala, de reformar uma sala e botei ali na loja. Então, quando as coisas balançou, eu falei, pô, não vou dar um passo pra trás não, velho. Não vou fechar minha loja aqui porque eu vou ter que dar um jeito, velho. Aí eu comecei a buscar outros fornecedores, já que ele ia se ausentar desse segmento. Então ele se ausentou, voltou pro segmento dele na época, que era só peça. E a iPhone eu tive que ter conhecimento para poder buscar outros fornecedores. Foi aí que as coisas andou. Que tipo assim, como o barco balançou, eu tive que dar um jeito, né? É bom, às vezes as coisas dão errado, porque só assim você sai daquela zona de conforto e busca coisas novas. Então, quando o barco balançou, eu vi que tinha que dar um jeito de poder me manter vivo, né? Aí eu, consequentemente, encontrei novos fornecedores, porque eu fui atrás. Consequentemente, por ter uma loja, eu conheci outras pessoas que também eram empresários e o network foi feito. Então, quando eu me conectei com as pessoas do segmento, porque antes era tudo sozinho. Sim. Eu e Deus. Deus sempre foi o meu alicerce, mas ali no segmento eu era só, de iPhone. Então, quando eu me conectei com outros empresários, tudo começou a fluir mais fácil, porque, tipo, tal pessoa tem. Eu não tenho, com ele, mas tu tem. Olha, e a rede se eu tenho aqui fortaleceu. atacado, pega aqui do meu, pô. Aí eu pegava com fulano, pegava com o Beltrano. Então, nunca faltava. Porque eu já tinha várias fontes de onde comprar. Então, o que foi ruim se tornou bom porque se abriu um leque de oportunidades. Eu tive que ir atrás e conseguir encontrar esse leque de oportunidades, como você falou, né? Tive que caçar fornecedor, tive que me conectar com as pessoas. Então, aquele mal ali, de eu ter ficado só, foi pro bem. Porque talvez se eu estivesse naquela zona de conforto, de estar só com o fornecedor, eu talvez nunca tenha dado um passo maior. Então, quando as coisas balançou ali, velho, que eu fiquei sozinho, que eu não tinha mais de quem comprar, a não ser aquele meu primeiro fornecedor, tive que buscar mais, porque como eu tinha informado, quando você tem loja, você tem que vender mais. E aquele meu fornecedor não tinha tudo não, meu velho. A despesa aumenta. A despesa tá alta, então eu tinha que vender outras coisas, tinha que vender outros dispositivos. Então eu tive que começar a correr atrás de outros fornecedores, tive que começar a me conectar com as pessoas do segmento para poder sobreviver, velho. Então foi labuta no começo. Vários meses eu fechei negativo. Tem muita gente que acha que é só lucro. Por isso que eu vejo muita pessoa sair de um segmento. Seja lá qual for, roupa, lanche. A turma acha que é só abrir um negócio, botar um dinheirinho que vai retornar. Meu velho, comigo não foi assim não, viu? Comigo, eu comi um arrochado. Teve vários meses que eu fechei negativo no começo, mas mesmo assim eu não pensei em desistir de uma forma que realmente fosse desistir. Porque o pensamento vem.
mas eu sabia que algo melhor lá na frente me esperava. Então, por mais que o barco balançasse, aquele medo ali não conseguiu ser mais forte do que a minha vontade de vencer. Então eu persisti, mesmo em muito tempo, meu caixa fechando negativo, porque eu assumi uma responsa muito alta, Cássio. Não acredita. Eu abri uma loja, mas eu não informei antes, eu já tinha funcionário. Então uma pessoa que não tinha nenhuma base de gestão, uma pessoa que não sabe nada sobre finanças, se aventurar numa loja é loucura, pô. Então foi o maior risco que eu corri na minha vida, porque eu não tinha plano B. Ou era aquilo, ou era aquilo. Porque eu nunca fui bom em outra coisa. Por exemplo, eu nunca fui o aluno mais estudioso da minha sala, eu nunca fui o melhor jogador do meu time, eu nunca fui o melhor lutador daquele clube de luta que eu participava. Eu era um caba desenrolado, mas eu não era o melhor em outras coisas. Então eu só tinha aquilo pra minha vida. Eu era desenrolado em vender. Então quando eu abri uma loja, eu tinha que ser bom naquilo, velho. Eu não tinha outra coisa pra fazer. Então eu fiz e fui fazendo até dar certo. Então, quando eu abri a loja, eu me aventurei com funcionário já. Eu não sabia nem como é que pagava um salário. Mas eu botei funcionário, eu paguei um valor ali aproximado ao salário que era... Você tinha quantos no começo? No começo tinha 2. Tinha 2? Já comecei uma loja com 2 funcionários. Deus do céu, eu acho que foi assim, esse cara é doido, velho. Eu vou dar essa loja aí pra ele porque eu conseguiria desenrolar. Porque se eu fosse outro cara, um cara muito organizado, eu não tinha começado com nenhum funcionário. Porque tem gente que, tipo assim, primeiro cresce pra contratar. Já tenho em mente outra base. Na minha cabeça, uma pessoa que quer expandir, ele não espera crescer para poder contratar. Eu penso em contratar para poder crescer. Então eu sigo outra linhagem. Se eu não sou bom naquilo, eu contrato alguém que seja. Então foi isso que Deus fez, às vezes, eu avançar em curto prazo aquilo que poderia levar muito mais tempo. Porque eu dava um passo maior com minha perna e me arriscava mesmo, velho. Se eu não era bom naquilo, eu botava alguém que era bom. Então eu já abri a loja com uma despesa de aluguel e funcionário. Luz. E o louco, luz, internet. Então, balança até hoje, pô. Sempre vai ter dificuldade. Mas no começo eu fechava muito negativo o caixa. Eu tive que buscar mais conhecimento, network, me conectar com as pessoas certas. Isso faz muita diferença. Isso. Com certeza. São 3 coisas que mudam, né? Praticamente hábitos, pessoas e lugares. Quando você muda esses 3, você consegue mudar toda a sua vida. Porque os hábitos, ele vem de uma mentalidade que já foi moldada, que já foi forjada na dificuldade e também aprendeu com outras pessoas, com leitura de livro. O ambiente fala muito. Influencia muito. O ambiente fala muito. Não adianta a pessoa querer crescer, e a pessoa pode até crescer, mas continuar naquele ambiente hostil, que tem uma energia pesada, não vai te levar a lugar nenhum. Logo. E de igual modo também, as pessoas. Se você tem pessoas boas ao seu lado, se você tem pessoas com uma mentalidade que vai te fazer avançar, você avança junto. Se você tem pessoas com uma mentalidade que vai te atrasar, você se atrasa junto. Tem um ditado que diz assim: se junte com 5 milionários e você será o 6º. Agora se junte com 5 idiotas e você será o 6º. O 6º também, Então, essa questão do network, se juntar a pessoas, a se conectar com pessoas que têm o mesmo ideal, que têm a mesma vontade de vencer, isso é muito importante. Que existe algo chamado Mindset, que tem no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que é justamente quando você tem uma ideia, um projeto, e você se une a uma ou mais pessoas, ou a um grupo de pessoas com a mesma ideia, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. E naquela conversa surge o terceiro pensamento. Quando a gente está conversando sobre algo bem empolgado, você está montado ali num projeto e você começa a trocar ideia. Quando pensa que não, surge uma terceira ideia, como o Luizinha. Uma terceira ideia. E aquela ideia, sempre ela é mais válida do que a primeira, que é a minha, e do que a segunda, que é da outra pessoa, do que do grupo em comum. Porque essa aí é chamado lá no livro de A Mente Mestra, né? O terceiro pensamento. E o terceiro pensamento sempre ele é mais válido. Sempre ele é mais importante porque ele surgiu. É como se fosse a relação da ideia macho e a ideia fêmea e gerou um filhinho. Ali, né? E o filho sempre é mais importante para o casal, né? Então, João Vitor, é necessário se conectar a pessoas com o mesmo ideal, com o mesmo foco.
Com certeza. Quando você saiu, João Vitor, dessa realidade de... Você tinha um grupo de pessoas que você se relacionava antes. Esse grupo ainda faz parte de você? Ou você conseguiu avançar e conhecer novas pessoas e você trouxe aquele grupo para perto também? Ou você disse, não, aqui não dá mais para eu continuar nessa? Eu sempre soube entrar e soube sair de onde for que eu fosse. Aonde for que eu fosse. Então, eu me conectava facilmente com as pessoas. Então, aquele grupo ali em si existe até hoje. Essas pessoas do começo estão no meu, assim, convívio do momento. Até hoje a gente troca uma ideia, a gente conversa sobre o segmento. Então, eu mantenho os laços com as pessoas que eu comecei na minha área de iPhone até hoje, velho. Lembro até hoje também que no começo do ramo tinha uma pelada de iPhone, só ia lojista, velho. Já eram os maiores de Pernambuco. E eu era um mero iniciante ali. Mas sempre com muita humildade, né? E eu lembro que eu me conectei e consegui ir para essa pelada. Já tinha os conhecimentos, já conhecia já outros fornecedores que inclusive eles jogavam na mesma pelada. A pelada não é dia de hoje não, né? Não, nessa não. Era dia de hoje. Hoje não existe mais essa pelada. Mas existia, era justamente numa quarta-feira, velho. Então, tinha um dia que era o dia da pelada Apple. Ia fornecedor, ia lojista, todo mundo para esse mesmo ambiente. E ali eu vi uma oportunidade de poder crescer. Se conectar essas pessoas, né? Não fui interesse, porque eu sempre gostei de bater uma peladinha. Então, através de um gosto meu, que é jogar bola, eu consegui também agregar em conhecimento e em me conectar com as pessoas do segmento. Então, dia de pelada pra mim era um dia sagrado, velho. Eu ia me conectar com as pessoas que já estavam no ramo há anos, que já eram bem-sucedidas no ramo. Inclusive, quando eu conheci as pessoas lá e me amiguei com as pessoas, porque a gente que é do ramo, graças a Deus eu não tive muita má experiência em relação a pessoas desumildes. Todo mundo que viu começar me acolheu. As pessoas boas, assim, que são bons de verdade, tipo, bem-sucedidas, elas são generosas, pô. Sim. Geralmente o carrasca ali é um cara que é um lascado. Tipo, sempre tem um cara ali que vai querer lhe menosprezar. E ele é aquele cara que menos tem resultado. Mas pessoas de resultado sempre vão te acolher e vão te apoiar. Porque ele vê ali um potencial em você. Ele pode não demonstrar, mas tipo, esse cara vai dar trabalho mesmo. Então, eu me conectei com pessoas que me ajudaram no começo e que já era grande no segmento. E o pós-pelada, a gente ia sempre para uma lanchonete. E teve um dia que a gente parou para refletir uma situação, porque todo mundo, depois da pelada, chegou de carro. Só porque quem tinha moto era eu. E quando eu olhei assim, aí o caba fez, tá vendo os carros aí, né? Porque, tipo, já era tão forte o ciclo que o pessoal do segmento já tinha Porsche, BMW, carro top, velho. E eu tinha uma 300, que pra mim já era muita coisa. Só que o pessoal já tava anos à frente. Mesmo assim, eu me conectava com as pessoas. Teve um que, inclusive, hoje em dia é muito bem sucedido na área. Já era desde a época, sempre foi grande, que é Italo iPhone. Pra mim é um cara muito bom no segmento. Eu respeito muito o trabalho dele. Que ele falou assim, ó, bem simples. Ele tinha, acho que era Range Rover na época. Tá vendo aí, né? A turma toda de Porsche, BMW, Range Rover. Daqui a um tempo é tu. Com o teu carro também. É só não desistir, meu velho. Eu também comecei pequeno. Depois tu vai ver aí o teu carro. Dito e feito. Tipo, ele ali já viu que tu tinha potencial. Ia chegar longe, né? Ele já tinha, assim, uma vida bem sucedida, porque ele já era uma referência aqui no segmento. Ele viu que só continuar iria fazer com que aquele momento se repetisse e ao invés da minha moto, seria uma nave. E teve depois a oportunidade desse dia ter sido realizado, véio. Tipo, em outro momento, acho que anos depois, que eu cheguei lá, pós-pelada também, que a pelada sempre se manteve. Sei. Ela teve um bom tempo de duração. Então, teve um dia que cada um botou seu carro, né, na vaga. E eu lembrei que ele falou que um dia eu também teria uma nave. E eu deixei meu carro lá, que é uma BMW. Aí atrás tinha uma Porsche, outra BMW, uma Range Rover. E eu vi que aquilo fez sentido, velho. A conexão com as pessoas certas vão te levar a lugares que você nunca imaginou. Então eu não imaginei ter uma BMW. Só que ele já viu em mim ali
um caba que teria Tem também. Só potencial de por estar ali crescer, né? naquele ambiente e por ter visto que eu trabalhava direitinho, né? Então ele falou algo que realmente aconteceu. Depois de anos, eu estacionei meu carro lá na frente da lanchonete e eu tava com a BMW e atrás tava a Porsche, tava a Range Rover. E no começo era moto, velho. Então a conexão com as pessoas certas vai te levar a lugares que você talvez nunca imaginou. Com certeza. Hoje você tem quantos funcionários? Atualmente, Cássio, eu dei uma reduzida nos meus colaboradores para poder controlar a minha loja. Sei. Já cheguei a possuir na faixa dos 15 funcionários. Hoje eu estou com 8 na minha loja atualmente, mas ao total eu tenho 10 colaboradores. Já com freelancer, com pessoas assim que externam a sua mão de obra. Hoje dia a dia tenho 8 pessoas comigo. E Você 10 dá ao a total. oportunidade a 8 famílias, né? A serem sustentadas. É um Graças cara a que Deus, gosta de eu dar penso oportunidade nisso, eu mesmo, penso né? nisso. 8 famílias. E hoje você não é mais aquele cara que vende celular quebrado, né? Compra, conserta e vende. Hoje você vende aparelho como? Lacrado. Né? Lacrado. Você vende iPhone, Tudo, né? Android, iPad, o que mais? MacBook, Apple Watch, tudo que for relacionado à tecnologia, eu vou estar sempre na minha mão com o lançamento. Eu trago sempre novidade, sempre vou estar com tudo que for de tecnologia, como eu falei, vai ter na minha loja. Chegou um momento que roubaram a moto sua, não foi? Roubaram, velho. Eu tô contando aqui só as coisas boas da minha história, mas tem muita parte de ralada, viu, Cássio? É um momento lá, né? Qual foi o Muito pior momento ralado. da sua vida? A gente já tá encaminhando para o final, mas diga aí, pior momento da sua vida? Que você já Existiu 2 momentos na minha vida que eu me senti muito para baixo. Eu vou falar o primeiro, que foi antes de tudo isso, mas foi o início de muita coisa. Teve um ano na minha vida que tudo deu errado. Eu fui muito humilhado, velho. Fui muito humilhado. Antes de eu entrar pro segmento, eu também sonhava em consumir aquele produto que era iPhone. E no ano de 2020 foi um ano que com certeza foi um dos mais difíceis da minha vida. Aquela época ali de pandemia e tal, o negócio pegou pesado. Eu me recordo que eu queria ter um iPhone pra mim. Eu comprava, vendia por fora e tal, mas eu não tinha um iPhone ainda no ano. E eu queria ter um iPhone 11, velho. Lembro até hoje. E nesse ano, eu trabalhava na época ainda de granito. Trabalhava com peso e tal. E eu levei 2 golpes. Juntei dinheiro o ano todinho para poder possuir aquilo que eu gostaria de ter. Porque eu já me aventurei na internet também. Então eu queria ter um iPhone, né? Eu, como já fiz vídeo de humor, era daquela área. Acho que foi a época de TikTok, Instagram, que gerava muito aquela 2020. Eu queria ter um iPhone. Pra mim. Não comprar e vender, eu queria ter um pra mim, que eu nunca tive um do ano e eu queria ter um iPhone. Então eu levei 2 golpes nesse mesmo ano. E fora tudo isso, eu também me lesionei, que foi algo que com certeza me abalou profundamente. Porque nesse meio tempo que eu juntava dinheiro para comprar um iPhone, eu trabalhava. E em uma pelada, que eu sempre fui de jogar bola assim, tinha acabado de voltar no caso a jogar bola. Em uma quinta-feira à noite, chovendo, eu sofri um carrinho desleal. E isso acabou me lesionando gravemente. Só que na época eu não tinha nenhum recurso suficiente para poder ter um plano de saúde. Então, quando eu sofri essa lesão, que foi ali jogando bola, eu corri pro SUS com o pé parecendo um sapo, pegue, inchadão. E o caba lá, velho, sabe como é que é SUS, né? Sim. Me escanteou. Demorei para ser atendido e quando eu fui atendido, o cara falou que era só uma torção. Era só uma torção, que com 15 dias eu tava bom. Só que eu percebi que o tempo foi passando e eu continuava sem botar o pé no chão, velho. Fiquei quase um mês sem ficar em pé. Porque era tanta dor no pé que eu não conseguia me sustentar. Com um pé só, eu forçava o outro, não sei como. Então, por mais que eu ficasse de um pé, que era justamente o outro pé sem ser o lesionado, eu não me sentia bem pra ficar andando. Então, eu fiquei, bem dizer, um mês de cama, porque um pé meu tava muito machucado, velho. Então, nesse tempo que eu me acidentei, nessa lesão que eu tive, eu trabalhava e passei umas 3 semanas sem trabalhar por causa disso, mas quando eu voltei com muita dor no pé.
porque eu trabalhava com peso, pegava peça de granito pesada e tal. E eu ainda tinha o objetivo de comprar meu iPhone. Então, mesmo com a lesão no meu pé, que meio que parou minha vida ali, porque querendo ou não foi uma lesão grave, eu vou chegar lá para informar o grau da lesão, eu ainda tenho o objetivo de ter um iPhone, de consumir um produto da Apple. Então, eu continuei trabalhando, mesmo com a dificuldade do pé, que tipo era um peso enorme, forçava muito, como subia muita escada para levar as peças, eu chegava em casa morto de dor, velho. Latejava, meu pé sempre muito inchado, até que eu tive que dar uma paradinha no iPhone, para comprar aquele iPhone que eu almejava, para poder pagar um exame de ressonância, que sempre foi caro. Eu não tinha plano de saúde, então não tinha nada incluso, né? Eu lembro que eu juntei R$800 para poder pagar. Isso depois de 6 meses. Nesse mesmo ano que isso aconteceu, eu consegui pagar uma ressonância e eu vi que eu tive uma lesão osteocondral de 1,2 centímetros de desgaste na cartilagem. E se tu não sabe, Cássio, cartilagem é um membro do corpo que mal se regenera. A recuperação é quase nula. Não é igual um corte, que tu corta aqui e uma semana já está cicatrizando. A cartilagem ela não se regenera com facilidade. É quase nulo o processo de regeneração. E esse desgaste me consumiu muito. Porque sem a cartilagem é osso com osso, meu velho. Então eu não tinha plano de saúde, eu não fiz fisioterapia, não tive acesso à cirurgia, porque o cara falou que era só uma torção. Tentei recorrer novamente ao governo e ele sempre me escanteava. Então eu não tive um suporte devido àquela minha lesão, que foi muito grave. Porque fora isso também teve outras coisas que aconteceu. Rompimento de ligamento e tal. Então eu continuei trabalhando, mesmo acidentado. E uma das partes que mais me pegou foi nesse exame de ressonância que eu consegui ter acesso a um médico particular. Foi ter ido até lá e perguntado para ele qual seria a solução desse meu problema. Porque era algo que eu vi que não dá para ficar daquele jeito. Eu tinha que operar ou fazer um tratamento e ele simplesmente olhou para minha cara e fez: eu vou te recomendar aqui 60 sessões de fisioterapia para que você consiga pelo menos melhorar uma certa porcentagem do que aconteceu. Gente, me perguntei, por que fisioterapia e não a cirurgia se teve esse desgaste todo? Ele fez: porque isso aqui geralmente acontece com quem é jogador, com atleta de alto rendimento, porque a cirurgia nesse caso não é algo tão simples. Aí eu fiz: vá direto ao ponto, existe caso cirúrgico para poder fazer aqui nesse meu machucado? Ele: existe. Aí ele perguntou: tu tem plano de saúde? E eu fiz: tenho não. Aí ele fez: por isso que eu tô lhe indicando essa sessão de fisioterapia, porque a cirurgia aqui tu vai gastaria em média R$32 mil nessa cirurgia. Só que ele arrodeou para me contar isso. Ele não disse de imediato. Ele recomendou justamente a fisioterapia porque era um paliativo que poderia chegar o mais próximo do recuperado, mas não o definitivo. Porque ele imaginou que eu não teria condição de pagar uma cirurgia, velho. Então aquilo me pegou. Porque, tipo assim, nesse mesmo ano eu tava juntando dinheiro, eu tava fazendo o máximo pra, tipo, ter as minhas coisas, tava trabalhando. E essa lesão me pegou desprevenido. E o caba meio que me olhou de pé a cabeça. Não que ele me julgou pela minha aparência, mas eu sei que ele sentiu que eu não tinha uma rede de apoio que poderia arcar com essa cirurgia. E ele me recomendou algo paliativo, porque a cirurgia não era a minha realidade. Porque como eu não tinha plano de saúde e era R$32 mil, não tinha o que fazer. Era aceitar aquela lesão ali e continuar mesmo machucado. Então, eu lembro que quando ele me deu esse diagnóstico, que ele meio que me disse a verdade, que foi dolorosa, de saber que era uma cirurgia cara e que eu não ia ter condição de pagar. Eu olhei pra cima, assim, depois que eu saí do hospital e falei: meu Deus, por que comigo? Porque, Cássio, eu não tive uma fratura exposta de, tipo, ter que operar de imediato. Então, quem vê de fora não imaginava o grau da situação. Mas tava difícil, pô, porque aquilo tinha machucado internamente ali. Mas como não gerava, tipo, tá exposto ali, ninguém se preocupava, velho. Não tinha o que fazer, porque, tipo assim, era eu e eu. Só tinha eu e Deus. Deus sabia que eu tava passando, que a dor era enorme, pô. Meu pé era 24 horas inchado, era um edema enorme que eu tinha no meu pé.
Era roxo ele, era bem inchado. Só que, por não ter nada ali exposto, a turma achava que era frescura minha, pô. Só que era uma dor insuportável, velho. Era uma dor que... E ninguém podia me ajudar, velho. Então, quando ele disse que a cirurgia era R$32.000, eu meio que fiz... Meu Deus do céu, velho. Como é que eu vou arcar com essa cirurgia? Eu não tenho condição disso, não. E pelo SUS eu já tentei. Não consegui. Como é que eu vou fazer para me virar? Aí eu me perguntei por que tudo isso estava acontecendo. Porque isso, de fato, me pegou. Então, eu continuei trabalhando, mesmo machucado. Chegava à tarde em casa, não tinha hora para largar, porque nessa época aí eu já trabalhava período integral. E eu ainda tinha aquele objetivo que eu tinha te formado, que era ter um iPhone, tu lembra? Lembro. Então, quando chegou o final do ano, meio machucado, mesmo após o diagnóstico, eu tinha ali o objetivo de comprar aquilo que eu almejei no começo do ano. Não era porque eu tinha me acidentado que eu ia deixar de comprar. Então, quando eu consegui juntar uma certa quantia, eu fui comprar meu iPhone. Fui comprar em uma loja que ela vendia de uma forma que... Hoje em dia você pode olhar assim, não, esse cara foi burro, velho. Não, como é que tu quer um negócio desse? Mas não era assim, velho. Eu fui comprar meu iPhone, que assim, uma loja que... ela comprava, você fazia o seu pedido. Quando chegava em São Paulo, você efetuava o pagamento da metade. Não é uma loja fake de você falar, não, tá na cara que é golpe. É uma loja muito grande em São Paulo. O nome dela era JP Import. O dono aparecia, eles exibiam o filho dele. Era uma loja muito humanizada. Então você descarta a hipótese de ser golpe, porque você tá vendo ali pessoas influentes. Ele também tinha pessoas influentes. Ele tinha MC Davi como cliente, que é um MC de funk bem reconhecido, famoso. Tinha Lara, que acho que é Lara, que é uma ruiva. Tipo, tudo isso estava no portfólio ali do perfil dele. Tipo, era uma loja real, de verdade, Cássio. Eu nunca cheguei a ser ingênuo de cair no golpe se fosse um negócio mal feito. Era uma loja presencial. Foi então, golpe. Eu comprei meu primeiro iPhone e levei um golpe. Não foi tão simples como você imaginou. Essa loja era o seguinte: você efetuava o pedido, pagava quando chegava em São Paulo, e com isso você tinha uma economia ali do valor do mercado. Não era nada extravagante. Tipo, um salário era R$4.000, você pagava 3.700. Não era um salário de R$4.000, você pagava R$2.000. Você pagava, tipo, R$300 a menos do valor que era... E pra mim já era muita coisa. E pela espera, né? Pela espera fazia sentido. Tanto é que, tipo assim, eu não fui o único que caiu nisso aí. Inclusive, tem lojistas aqui em Pernambuco que também participavam desse grupo de compra e venda. Desse grupo não, desse Instagram de venda. E tem um grupo ali, tipo, quando você comprava, você era encaminhado para um grupo de espera. Sim. Então, tinha pessoas que... Tinha loja aqui em Pernambuco que comprava para revender. Porque era uma loja presencial, pô. De fato, era uma loja presencial. Uma loja humanizada. Que o dono botava a cara para poder vender. Tinha influencers na loja. E, tipo, era algo que você só tinha uma certa economia. Mas nada extravagante. Então, eu decidi me arriscar e comprei. Eu lembro que eles entregaram o pedido até o dia 25 do mês, eu não me recordo qual era. Meu pedido foi no dia 28. Então, as pessoas que compraram até dia 25 tinham recebido essa mercadoria. E diante, mais não. Dia 28, mais não. E a casa caiu dessa loja, que era uma loja humanizada de verdade, quando uma carga de iPhone foi apreendida em Ourinhos, se eu não me engano. Que é o trajeto ali de São Paulo, se eu não me engano, ali é a região que a mercadoria se aproxima, avaliada em acho que 3 milhões de iPhones. Se for pesquisar, acho que tem até essa matéria. Só que ninguém sabia de quem era esses iPhones. Só que as pessoas já tinham deduzido, porque as coisas tinham já atrasado e os iPhones não tinham chegado, e o pessoal tava se explicando, dizendo que não, só aguardar, pessoal, vai estar tudo certo, só foi um problema logístico. Então começaram a associar que aquela carga perdida foi justamente dessa loja. Sei. E foi justamente o que tinha acontecido isso. Eles trabalhavam numa logística que você fazia o pedido e tal, assumiu o risco ali. Mas quando o barco deles caiu, velho, foi um prejuízo tão grande que eles não iam poder arcar. Então eles teve que chutar o balde, velho. Então, ele entregou mercadoria até quem tinha feito o pedido dia 25. E depois, os demais já era. Como só tinha mandado a metade, eu perdi só a metade do meu investimento. Menos mal, né? Menos mal. Até que a casa caiu, aí um dos donos lá, do sócio, foi encontrado morto. De verdade. Por isso que eu falo assim que foi uma história real. Um dos sócios foi encontrado morto.
dentro de um hotel, que repercutiu até em São Paulo essa situação lá, porque, tipo, foi uma loja que realmente era uma loja, não algo fake. Eu lembro que causou um maior escândalo, velho. Tipo, essas pessoas que tinham feito pedido ficaram com o dinheiro na mão, perderam 70 mil, 100 mil reais, porque eles tinham um preço acessível para revender. Aí o pessoal comprava para vender, entendeu? Mas como eu te falei, não era salário de 4 mil reais, comprava por 2 mil. Tem uma vantagem. Tinha uma margenzinha para você revender, entendeu? Então muita gente pensou era lojista. E como eu sempre quis oportunidade, porque tipo assim, eu não tinha dinheiro, eu queria algo mais em conta. Então me arrisquei a comprar esse celular aí, me envolvi nessa loja aí. E aconteceu que eu perdi metade do meu investimento nesse golpe. Porque eles faliu, pô. Ele chutou o balde, porque o prejuízo foi alto. Um golpe em si, ele faliu. Declarou falência lá porque o pessoal sumiu do mapa, um dos sócios morreu. O pessoal lá, que até trabalhava lá de funcionário, foi ameaçado de morte. Foi uma confusão danada, velho. Misericórdia. Aí eu perdi metade do meu investimento nesse rolo aí, caí nessa furada aí. E com a outra metade eu fiz. Não, velho. Fiquei muito abalado porque perdi esse dinheiro. Mas eu não tinha esse objetivo ainda de ter um iPhone. Eu fiz, vou pegar esse pedaço aqui, ver se arrumo um cartão de alguém e compro um usado mesmo, por aqui em Recife. Até então que eu não pensava em loja. A loja não era tipo tão fácil acesso. Sei. Não é como hoje em dia, porque hoje em dia tem várias lojas. Tu abre teu Instagram, tem aqui anos passando. Na época existia já a loja, só que eu não tinha conhecimento. Então, como vindo ao OLX, eu falei, não, vou comprar o meu no OLX. Já tinha levado esse golpe, em menos de 15 dias, eu fiz, não é porque o inimigo tirou que eu vou ficar por baixo, eu vou comprar um iPhone pra mim. Aí eu fui no OLX, adivinha? Golpe de novo. Caba burro da bexiga, velho. Isso já tinha acontecido, em vez de eu, tipo, buscar outro meio. Só como eu te falei, não tinha loja. Na época não era tantas lojas como hoje em dia. Eu usei o meio que eu sempre sobrevivi, que era o LX. E foi justamente na época que o golpe ficou famoso. Hoje em dia todo mundo conhece esse golpe porque teve vítima pra cair. Mas na época não tinha essa fama, esse tipo de golpe. O caba tinha um celular seminou pra vender. E eu fiz o quê? Já que eu tenho um pedaço, eu vou pegar mais um pedaço no cartão de alguém para poder comprar esse iPhone para mim. Me ralei todo esse ano, pô. Mesmo com o pé lascado, eu não continuei, eu juntei dinheiro, não sei o quê. Não vou desistir, não. Perdi um pedaço aqui, mas eu vou comprar um iPhone para mim. Aí, em meio de 15 dias, eu vi um anúncio no LX, também nada extravagante. Não era nada de metade do preço. Era um valor que era do mercado, menos uns 400, 500 reais. E na época eu queria comprar um iPhone 11 nessa loja que eu falei que eu levei o primeiro golpe. Lacrado. Eu vi uma oportunidade de ter um melhor que esse, seminovo. Era um 11 Pro Max. Era coisa de outro mundo pra mim. Isso é agora. É agora, velho. Deus me permitiu que o mal acontecesse pra que o bem viesse maior. Na minha cabeça era isso. Não, deu errado aqui, mas vai algo melhor acontecer. Até que fechei com o cara. O cara fez assim. Hoje é popular esse golpe. Hoje em dia você pode falar, não, acaba caindo num golpe desse aí. É muito bom, como a turma já conhece, mas como sem tu conhecer, como é que tu acaba feio, não. O celular que é esse, eu sou empresário, eu tenho uma loja lá em Prazeres. Tu vai chegar lá e vai pegar com meu funcionário. Eu, tá bom. Aí no trajeto eu falei, caramba, tô conseguindo comprar um celular melhor, com preço mais um preço assim acessível, porque acho que o celular era 4 mil reais ele, no mercado, eu ia comprar por 3.600. Eu acho, mais ou menos isso. Nada extravagante, nada que falasse, não, é golpe. Foi tipo tudo premeditado. No meu percurso ele fez, ó, agora é o seguinte, a minha funcionária, ela quer comprar esse celular parcelado. E se eu falar por quanto eu vendi, ela pode se chatear comigo, porque ela quer comprar por descontar o salário dela. Então só chega lá, vê o aparelho, se tu gostar, tu compra. Então ele me deixou confortável, porque eu ia ver o celular na minha frente, não tem nem como dar errado. E eu indo pegar o metrô, aquele negócio lá, ansioso por conseguir comprar um celular melhor e tal. E eu tinha já passado o cartão de outra pessoa em uma maquineta, tinha pego o dinheiro completo. Então eu tava bem realizado já por ter um celular melhor que eu não esperava. Aí cheguei lá nesse local. Me encontrei com a pessoa que ele tinha informado, que era a funcionária dele, né? Eu olhei o aparelho. Só que ele falou, não conversa muito lá na cola não, porque ela vai querer pegar para esse lá e vai ficar com o pé atrás se eu te vender por tal preço. Rapaz, eu só sei que eu vi o celular na minha frente e eu me encantei, velho.
Acaba com mais simples assim, se contenta com pouca coisa, né? Eu vi um celular, na época era uns Pro Max, fiz, meu Deus do céu, meu sonho vai se realizar um celular. Isso que a gente se empolga. Então, quando eu vi esse celular, eu falei, caramba, é esse mesmo. Aí eu falei com ele, olha, gostei aqui do celular, vou querer. Ele, pronto, já que tu gostasse, pode aí depositar, que eu tô aqui em Caruaru, é bom que eu já faço aqui uma compra aqui e adianto. Ele fez isso de uma forma bem, assim, confortável. Eu posso não ter utilizado a mesma palavra, mas ele fez um jogo mais ou menos desse aí. Então, quando eu vi o aparelho, ele falou, X, a lotérica fica na China aí, pode ir lá depositar. Eu falei com a mulher lá, cumprimentei ela e tal. Então, pra mim tá tudo seguro. Não é uma loja presencial. A mulher tinha me acolhido lá, falou comigo e tal. Quando eu depositei, que era na esquina realmente na lotérica, eu voltei lá até a loja e falei, ó, pronto, já paguei ele aqui, você pode me dar o celular. Aí ela, o quê? Te dá? Não caiu nada aqui não, você. Aí, o quê? Não caiu o quê? Eu falei, depósito aqui, ó. Oxente, tu não me dá LX, né? Eu falei, sou. Então, teu pai falou que tu ia vir aqui comprar o celular. Se tu gostasse, tu ia pagar a mim. Ou seja, o cabo criou uma situação dividida, velho. Sim, trabalhou na mente dela e na tua mente. E na dela. E na dela, ela tinha informado que eu era o filho dele. Também não era pra falar nada. Não era pra falar muita coisa, pra justamente a mãe dele não saber e ficar com raiva e tal. Malícia. Então, esse golpe, velho, hoje em dia é muito famoso, acontece com carro, com moto, mas na época era algo novo. Não. Esse golpe era novo, era inovador. Esse cara foi muito gênio, velho. Então, já tinha levado um golpe da bexiga, ter perdido esse dinheiro, que era metade do celular que eu ia comprar, e com a outra metade eu perdi de novo, velho. Em meio de 15 dias, pô, isso existe, velho. De verdade, foi difícil. Então, algo que eu pensei que ia ser benção, tava disfarçado de maldição. De maldição, velho. Eu achei que não, vou ter um salário melhor, Deus preparou pra mim. No final foi outra coisa ruim, velho. Meu Deus, só que eu já tinha passado pelo negócio do meu pé. Já tinha feito tudo pra poder comprar esse celular. Porque eu não informei a você, mas pra eu comprar esse celular, enquanto eu negociava com ele, eu utilizava o celular de terceiros. Porque o meu de uso eu tinha vendido. Então eu não tinha mais celular. Tava zerado. Aquele celular que eu tava usando não era meu, não, velho. Aquele celular que eu tava usando não era meu, não. Tem pego emprestado. Então eu negociei com o cabo no LX, arrasquei tudo. Já vendi meu celular, peguei um cartão emprestado, passei na maquineta, juntei tudo que eu tinha, a outra metade do outro celular. Juntei tudo pra comprar aquele celular que era meu sonho. Então quando eu fiz o depósito lá de tudo que eu tinha juntado pra uma pessoa que não era o vendedor, meio que passou um filme ali. Porque eu associei, meu Deus do céu, esse ano tudo deu errado pra mim, velho. Eu me machuquei gravemente, trabalhei que só, levei aquele golpe. E agora, quando eu penso que eu vou vencer, outro golpe, velho. E o pior de tudo isso, Cássio, é que isso aconteceu. Então a mulher teve nem culpa, pô. Porque ela também foi iludida. Só que na época eu olhei pra cima também e falei, meu Deus. Ficou estressado com a mulher também. Eu anestesiei. Porque eu não tinha passado pelo médico que me deu o laudo. E eu olhei pra cima e eu lhe informei e fiquei, meu Deus, por que comigo? Quando isso aconteceu, eu também me perguntei o porquê comigo. Porque era outra situação frustrante. Você não imaginava aonde que Deus ia lhe levar também, né? Deus estava ali preparando justamente para então, fazer algo grande. Então foi dor em cima de dor. Foi dor da lesão, que eu me machuquei gravemente. Foi dor do primeiro golpe, que eu perdi metade do meu recurso. E foi dor do segundo golpe, que foi o terceiro sofrimento grande do ano. Tudo isso ali, muito próximo do outro, as datas muito próximas. Então, a mulher lá falando lá, tipo, eu me anestesiei tanto que o que a mulher falava, eu só ouvia... Eu não entendia nada. Tipo, seu pensamento estava longe. Tudo diferente. Eu, meu Deus do céu, sério isso, velho? Tipo, eu fiquei em choque, pô. Porque, tipo, não é possível que o raio vai cair 3 vezes no mesmo lugar. 2 vezes já é difícil. Diz 3 que não cai 2, mas caiu 3. Caiu 3, pô. 3 sofrimentos. Eu queria te fazer a última pergunta pra gente finalizar. É uma pergunta simples. Mas hoje, se você visse aquele João do passado, o João que ia pra feira de troca, aquele João que sofreu a lesão, aquele João que foi humilhado por causa de um sapato, aquele João que foi subestimado pelo médico e não tinha condições de fazer uma cirurgia, aquele João que levou aqueles golpes e disse de novo não. O que é que você diria pra ele? Com certeza eu ia dar um abraço nele bem forte, viu? Ia falar, só continua.
continua, cara, que tu vai conseguir ter alguma coisa na vida. E iria parabenizá-lo, porque foi ele que fez eu chegar onde estou hoje. Não que eu esteja hoje no meu ápice, estou longe disso, mas eu posso falar que hoje eu tenho alguma coisinha na vida. Tenho uma empresa, tenho uma família, tenho um certo, assim, sucesso na vida. Não falo financeiramente, eu falo em ter uma rede de apoio, que é minha família, de ter uma fonte de renda, que é a minha empresa. Então eu me considero já vitorioso por ter tudo isso, por ter uma fonte de renda ali que me gera o meu sustento, por ter uma fonte de renda que gera sustento para outras famílias e por ter uma família que me acolhe. Então eu posso dizer que hoje já sou vencedor só de estar vivo, porque eu tive muitas razões para desistir, porque eu passei muito perrengue, véio, de verdade. Eu só citei aqui a parte de cima ali do que aconteceu, mas o interno ali é grande, é muita história para contar. E se esse João que passou por tudo isso eu tivesse desistido, eu não teria nem metade das coisas que tem hoje em dia, velho. Não teria uma família reunida, não teria uma filha. Porque tudo que aconteceu de ruim foi me amadurecendo. Então tive que assumir uma responsabilidade muito novo. Então eu consegui aprender tudo de muito novo. E por aquele João que não se abalava, ele fez com que o João de hoje em dia se tornasse realidade. Um João mais calculista, um João mais esperançoso, um João mais empático, um João evoluído. Então aquele João que passou por tudo isso construiu quem eu sou hoje em dia. Então ia agradecer a ele e parabenizar por ter feito tudo isso e não ter desistido de nós. João, a sua história é inspiradora e eu queria lhe parabenizar, mano. Parabéns, obrigado, sucesso. Obrigado. Você sabe pelo que convite. Eu admiro muito seu trabalho. Eu tenho visto lá, sempre tenho dado aquela curtida, aquele comentário. E eu fico feliz quando eu vejo pessoas que nem você cresceu na vida. Como você disse, né? Hoje você não vai mais pra feira, né? Atrás de bicicleta velha. Tem a sua moto, seu carro, como você citou. Tem a sua família. Tem Deus na vida. Tem a sua empresa. E que essa história sirva de inspiração para muitos que estão nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Que essa história lhe inspire e que você também tenha coragem, tenha fé para abrir o seu próprio negócio. Te agradeço de coração, João. Cássio, antes de finalizar tudo isso, eu parei naquela parte que eu falei que levei o último golpe, mas eu queria compartilhar algo que aconteceu, que com certeza fez toda a diferença. Eu já tinha levado essa rebordose, que foi o acidente que eu tive na perna, tinha levado o primeiro golpe, e nesse segundo golpe, o golpista, antes de falar que eu tinha levado um golpe, porque depois ele falou, cara, é um golpe e tal, não sei o quê, ele me mandou um áudio, velho. Tem noção disso? E no final ele ainda debochou da minha situação, que eu falei, irmão, deixa eu te contar a minha aí, porque eu já levei um golpe aqui e tal. Antes de comprar, tinha feito ali a negociação. E ele se passou pro meu amigo para poder fazer isso dar certo. E no final, que ele meio que me lesou ali, tipo, me fez de besta, ele mandou um áudio pra mim, velho. Eu vou achar aqui esse áudio e vou te mostrar o que ele falou pra mim naquele dia que ele deu o golpe em mim, que pra mim seria o final. Ele, na verdade, fez com que eu começasse a minha história. Quero agradecer aqui, primeiramente, a Cássio por ter me chamado. Me sinto muito honrado em ser um dos primeiros convidados desse projeto aqui. E agradecer a você que ficou até o final e poder acompanhar um pouquinho da minha história. Espero que, de alguma forma, eu possa contribuir aí. Pelo menos que você tome uma atitude diferente do que tomaria. Porque, com certeza, posso ter falado algo que agradou a alguma pessoa. Impactou alguém, né? Se de centenas de pessoas que viram, pelo menos uma se sentir ali, tipo, caramba, legal isso aqui que ele fez, vou fazer também. Para mim, já valeu a pena. Queria agradecer a você que esteve conosco todo esse momento e queremos falar para você também que nós estamos com um super lançamento. Toda sexta-feira estaremos lançando aqui um produto digital e estamos lançando o nosso e-book digital para você que quer começar com a sua bancada, começar a consertar celular. Então é R$ 9,99, o passo a passo para você começar com a sua bancada e começar a consertar celular. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal,
Papo de Dono com Cassiano Alves, curtir e compartilhar. Também Cássio Celler no Instagram e também JV Importes, né, que é o nosso convidado de hoje. Segura aí, João. Procurar. JV Importes, iPhone de última geração, com preço bastante acessível. Segue lá também no Instagram. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Show. Achei o bendito áudio. Olha, teve aquela negociação, fui lá, a mulher fez eu olhar o aparelho todinho. No final que eu fui depósito, ela falou que não era pra ela o depósito, que tipo assim, cai no golpe, que eu caí na real. Acaba fez isso aqui pra mim, ó. Coloca aí pra gente escutar. Foi golpe, cara. Foi golpe, mano. Entendeu? Eu tô preso, pô. Tô na cadeia, mano. Você me desculpa aí, mano. Eu nem queria fazer isso aí com você, velho, mas aí tem mais gente envolvida aqui, entendeu? Eu fiquei com dó de você, mano. Mas Deus vai te abençoar, tá? Foi golpe, você nem... Já sacamos o dinheiro, já tudo certo. Falou? Com Deus aí. Fica com Deus e Deus vai te abençoar. Deus abençoou mesmo. Realmente ele abençoou. Quem sabe você pode estar aí assistindo, Deus abençoou mesmo. Há males que vem para o bem. Aquele sofrimento fez parte de uma grande reviravolta. Amém. Amém.